Guilherme, quando começa o conclave? Agora vamos explicar mais especificamente as regras do conclave. Aqui vai gastar mais tempo e como que funciona, né? Esse processo de conclave, quem são os possíveis nomes, né? Então vamos lá. O conclave é a eleição de um novo papa. E existe um período de espera padrão para que isso aconteça. O que a regra da igreja diz? É obrigatório esperar 15 dias completos, pelo menos, até que o conclave comece. 15 dias completos após a regra da sé vacante. Então, a partir de hoje, 15 dias é o tempo mínimo que se espera para se iniciar um conclave, certo? Entretanto, o colégio cardinalício tem a faculdade de antecipar esse período, desde que todos os cardeais eleitores já estejam presentes em Roma. Então, é 15 dias, mas pode ser menos se todos os cardeais estiverem em Roma. Essa mudança foi colocada por Bento XVI em 2013. E a norma anterior apenas previu adiamento, mas a regra foi, o Bento XVI colocou, certo? É possível adiantar? Sim, o colégio cardinalista também pode adiantar, mas por motivos graves, tá joia? Continuamos. Qual que é o prazo máximo para se iniciar um conclave? 20 dias. Com 20 dias, desde o início da sé vacante, os cardeais eleitores têm a obrigação de proceder com a eleição com quem tiver em Roma, tá joia? Então, 15 dias é o mínimo, 20 é o máximo para se iniciar, certo? Então, dessa forma, nós podemos especular que o conclave se iniciará entre os dias 6 e 11 de maio do mês que vem. 6 e 11 de maio é mais ou menos o período onde nós temos ali o início do conclave, tá bom? Datas novamente especulativas, tá joia? Quem pode participar desse conclave, né? Apenas os cardeais, guardem essa regra, apenas os cardeais que ainda não completaram 80 anos de idade antes do dia da morte do Papa, ou do dia em que a sé apostólica ficou vaga, certo? Então, quem tem menos de 80 anos antes da data da morte do Papa ou do dia em que a sé ficou vacante, que é hoje, tá? Podem ser eleitos papas. Não tem problema ser um bispo emérito, porque para ser bispo emérito, aquele bispo aposentado, ele tem que ter 75 anos, certo? Então, um bispo que seja emérito, mas tenha menos de 80 anos, pode ser papa. Ele pode ser elegível dentro de um conclave, desde que ele não tenha completado 80 anos antes da morte do papa, tá bom? Então, hoje, exatamente hoje, quem ainda não tem 80 anos e é cardeal, pode participar do conclave como elegível, tá? Para ficar mais fácil, certo? O número máximo de cardeais previstos não deve exceder 120. Eu confesso para vocês que eu não sei como o Vaticano solucionará esse problema, porque nós temos hoje, eu acho que mais do que isso de cardeais eleitores, tá? Mas eu não sei como que vai se suceder. O colégio de cardeais vai definir uma regra. Provavelmente vai ser os mais velhos, vão ter prioridade, né? Estou vendo, especulando, mas provavelmente os mais velhos terão prioridade para preencher esses 120, tá bom? Quem é cardeal eleitor tem a obrigação de participar? Sim, ele tem a obrigação de participar por santa obediência. Quem os convoca é o cardeal decano, que é o cardeal mais velho dos cardeais bispos. Eu ia ter que explicar isso aqui mais longo, de forma mais demorada, mas só aceitem isso, tá? Existem um grupo de cardeais que se chamam cardeais bispos. O mais velho deles é o cardeal decano, tá? Ele que convoca esses cardeais. Esses cardeais devem estar presentes em Roma por obediência, certo? A não ser que eles estejam impedidos por doença ou outro impedimento grave, certo? Que seja reconhecido pelo colégio cardinalício. Ele só pode faltar se ele tiver um motivo grave para isso, tá bom? E o direito de eleição ativa por qualquer outra dignidade eclesiástica ou intervenção de qualquer poder laico e de qualquer grau é absolutamente excluído. Então nenhum Estado pode interferir na eleição, nenhum governo, nenhum governador, nenhum imperador, nenhum ditador, nenhum bispo, nem ninguém. Só o colégio cardinalício tem poder soberano sobre o conclave. Por que se chama conclave? Porque os cardeais são fechados com chave. Eles são fechados, trancafiados dentro de onde eles vão votar, que é na Capela Sistina. Vou explicar isso agora para vocês com mais detalhes, mas só para ficar claro aqui, conclave significa isso, tá bom? Como funciona o processo, né? O processo acontece através de escrutínios, que são eleições que acontecem dentro do conclave. O conclave é feito por várias eleições até que um papa seja eleito.
certo? Existiam na história da igreja vários tipos de eleição. Eleição por aclamação, que é o quasi inspiratio, por compromisso, que é o per compromissum, mas o que nós temos hoje é o escrutínio, que é o escrutinium. É a única forma que tem de eleger um papa, que é através de eleição, certo? Todas as outras formas que existiam na igreja foram removidas, não existem mais essas possibilidades. Onde acontecem esses escrutínios? Eles acontecem na Capela Sistina, dentro do território da Cidade do Vaticano. Se você já foi no Vaticano, já foi no museu, né? É o último local do Museu do Vaticano, né? Então é um local fechado e preparado e que pessoas não autorizadas não conseguem acessar. Então os cardeais eles vão dormir, eles são um retiro mesmo, eles não têm acesso com o mundo exterior. Então eles ficam trancafiados mesmo, com chave e com clave lá dentro. Certo? Os cardeais eleitores, eles se reúnem dentro da Capela Sistina. E como que funciona um escrutínio? Eles vão fazer uma oração inicial e depois dessa oração inicial acontece a distribuição das cédulas de voto em papel. Todos os cardeais, certo? Recebem esses papéis. E cada cardeal preenche secretamente a sua cédula com o nome do cardeal que ele acha que tem que ser o papa. Okay? Depois se recolhe esses papéis e o cardeal decano vai contar esses votos. E esses votos são contados publicamente, né? Então eles pegam o papel, por exemplo, igual do Papa Francisco, né? Bergoglio, Bergoglio, Bergoglio. Então ele vai contando publicamente para todos. Para essa eleição ser válida, é necessário uma maioria absoluta dos votos. Significa que é necessário 2/3 dos votos, tá? 2/3 dos votos. A maioria simples não é suficiente para eleger um papa. Então não é metade mais um, não. É 2/3 dos votos, certo? Quem colocou essa regra foi o Papa Alexandre III. E a legislação atual, né, a Universi Dominicis Gregis, não mudou essa regra, tá bom? Uma vez que é eleito um cardeal para papa, ele atingiu esses 2/3, o cardeal decano chama esse cardeal e pergunta se ele aceita ser o romano pontífice, se ele aceita ser o papa. Se ele diz que sim, aceito, neste exato instante, este homem se tornou o romano pontífice. Simplesmente a declaração de sim, aceito. Isso faz com que ele seja papa e tenha jurisdição plena, certo? Sem a necessidade de confirmação posterior. Você não precisa confirmar, não precisa de um evento, de uma missa, nada. Ele aceitou, ele é o papa. Certo? Se ele não aceitou, rodamos o escrutínio novamente. Ao fim desses escrutínios, geralmente os votos são queimados. Você coloca fogo nos votos. Se não se elegeu um papa, ou seja, não conseguiu os 2/3 dos votos, ou conseguiu e o cardeal não aceitou, esses papéis são queimados sozinhos. Se põe fogo neles e sai pela chaminé uma fumaça preta, que é a comunicação que nós temos do lado de fora. Então na praça nós conseguimos ver a fumaça e sabemos que não foi eleito papa nenhum. Se por algum acaso foi eleito papa, teve 2/3 e o cardeal aceitou, se queima esses papéis com algumas plantas. Eu não me lembro agora o nome da planta, vocês vão me perdoar. Só que essa planta dá uma fumaça branca. Essa fumaça branca significa que temos um papa, certo? O papa foi eleito. Então, logo depois da fumaça branca, o Papa sai para poder fazer as vestimentas. Já é separado lá no Vaticano roupas papais de 3 tamanhos. Existe um grupo de freiras que cuida desse trabalho. Então, o Romano Pontífice já sai e já vai para essa sala onde ele vai vestir a roupa para passar pelos ajustes em tempo real. Ajusta essa roupa, ele vai para a sacada da Basílica de São Pedro, onde vai ter o anúncio público de quem é esse cardeal. E aí nós temos o Habemus Papam, que é aquela frase famosa, Habemus Papam, para dizer que nós temos um papa para a igreja e aí ele tá ali na frente. Preciso dizer uma coisa muito importante sobre esse momento, tá? Muito importante sobre esse momento. No instante em que o papa é anunciado que ele vai para a praça, ele vai para a sacada, ele vai dar uma bênção, que é a bênção Urbi et Orbi. Essa bênção dá indulgência plenária, tá? Então fiquem atentos para você poder lucrar essa indulgência quando acontecer. Já estou avisando aqui desde já para você não perder, tá bom? Temos aqui já explicado quem são os possíveis nomes, certo? E tem brasileiro na lista? Vou passar alguns nomes para vocês, certo? E detalhe, preciso fazer um disclaimer aqui importantíssimo, preciso fazer uma nota antes. É completamente deplorável, é completamente vergonhoso, reprovável e nojento se fazer uma campanha para que alguém seja papa. Preciso deixar isso claro para vocês. Então, por favor, que nenhum caroneiro vá na internet entrando em alguma dessas discussões. Não se faz campanhas para papa.
Papas não são simples chefes de Estado como um presidente de um país. Não. Então não vão fazer campanha para papa nenhum, tá? Eu estou nomeando cardeais que têm certo prestígio na Cúria Romana, têm certo prestígio entre os católicos, certo? E que são ventilados como possíveis nomes. Nenhum deles é o cardeal do Santa Carona, o cardeal que o Santa Carona quer. Não, não. Eu estou trazendo isso somente para que vocês tenham em mente quem são os possíveis. Mas digo de passagem, é completamente plausível que nenhum desses nomes sejam cogitados e seja eleito. Então pode ser que eu traga todos esses nomes aqui, eu vou trazer uns 14, 20 nomes aqui para vocês. E é possível que nenhum deles seja eleito. Porque quem faz isso é o Espírito Santo, não sou eu nem você, tá bom? Então eu tô trazendo nomes para que vocês estejam informados, entendam o que está acontecendo, leiam as notícias com maior propriedade, tá? Mas não estou fazendo campanha para nenhum deles, tá joia? Não estou torcendo para nenhum deles. Eu estou torcendo para o Espírito Santo. Eu estou colocando a minha confiança em Deus. Num conclave não se torce, num conclave se reza. Num conclave não se torce, num conclave se reza. Isso tem que ficar claro, vou falar pela terceira vez. Num conclave não se torce, num conclave se reza. Então abandonem esse pensamento modernista de achar que a igreja vai ser governada se o que eu pensei de cardeal vai ser eleito. Então, dependendo de quem o cardeal vai ser eleito, o governo da igreja vai ser melhor ou vai ser pior. Não! Qualquer cardeal que for eleito vai ser um eleito pelo Espírito Santo e será assim o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então abandonem esse pensamento modernista de achar que o Papa certo é o Papa que eu quero. E já adianto desde já, independente do nome, este homem estará na minha mesa no momento do beijo do Papa. Independente do nome, este homem estará aqui no momento do beijo no Papa. E eu queria deixar claro já, antes de tudo, a minha completa e absoluta reverência e obediência a esse novo pontífice. Este homem que eu não sei o nome, este homem que eu não sei quem é, de onde vem nem sua história, já possui um espaço no meu coração. E eu já o amo profundamente. Porque independente de quem eu seja, ele será o doce Cristo na terra. E já adianto para vocês, essa já é a postura do Santa Carona. Nós já temos em alta conta e com carinho esse novo pontífice, seja ele quem seja. Quem são os nomes ventilados entre os católicos, certo? Vou citar 10 nomes internacionais e depois vou citar o nome de todos os cardeais brasileiros que são elegíveis, tá bom? Vamos lá. Um cardeal, vou citando aqui e vou falar um pouco dele, tá? Para vocês saberem. Cardeal Pietro Parolin, ele é um italiano, tem 70 anos, é secretário de Estado do Vaticano e ele é o articulador diplomático da Cúria Romana, certo? Ele é considerado o número 2 do Papa Francisco, o braço direito do Papa Francisco. Esse número 2 não significa nada, tá? É só porque ele era um homem de grande confiança do Papa Francisco. Simples assim, certo? Embora o número 2 de João Paulo II fosse o Bento XVI, né? Então, no caso de João Paulo II, o número 2 é o que foi eleito Papa. Já no caso do Bento XVI, não. O número 2 do Bento XVI não é o que foi eleito Papa, que é o Papa Francisco. Então, pode ser, mas pode não ser. Mas é uma informação importante, certo? Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, tem 66 anos, é um cardeal muito carismático, missionário e é próximo ao Papa Francisco, certo? Ele é considerado o Francisco da Ásia. Eu o conheço pessoalmente e é, sem sombra de dúvidas, um dos cardeais mais simpáticos do Colégio Cardinalício. Sem sombra de dúvidas. Matteo Zuppi, ele tem 69 anos, ele é da Itália e ele é presidente da Conferência Episcopal Italiana. Fridolin Ambongo Bezungu, da República Democrática do Congo, tem 65 anos. Ele é um líder de destaque na África e foi uma voz forte agora durante a promulgação do Fiducia Supplicans. Ele foi um cardeal que, com todo o respeito e a vênia que deve ser feita, colocou algumas objeções ao Fiducia Supplicans, mas com um carinho inimaginável. Cardeal Peter Erdő, da Hungria, tem 72 anos, ele é veterano em conclaves e foi favorito de setores que desejam maior rigidez doutrinal. Cardeal Peter Turkson, de Gana, ele tem 75 anos e ele é uma referência em justiça social e ecologia. Ele é considerado um dos grandes papáveis da África. O canadense Mark Ouellet, que é ex-prefeito dos bispos e já esteve no top 3 dos papáveis de 2013, na eleição do Papa Francisco. Agora ele está com 80 anos e essa lista eu fiz há um tempo atrás. Eu não sei se ele já é... vamos conferir aqui, porque eu acho que ele não é mais papável, hein? Esquece, Marco não é mais papável. Ele não é mais... Ele fez 80 anos ano passado. Ignora esse nome. Jean-Claude Oleric, que é de Luxemburgo. Ele foi o relator do Sínodo para a Sinodalidade, é jesuíta e ele é um defensor de reformas pastorais e de escuta sinodal, certo?
Muitas pessoas perguntaram num nível assim surreal, né? Sem sombra de dúvidas, o nome que mais chegou pro Santa Carona, isso não significa que seja o desejo da igreja nem dos cardeais. É do público do Santa Carona, tá? Tô fechando aqui o nosso cerquinho, tá? O cardeal mais perguntado de todos e que tá sendo citado aqui agora também no chat, né? Cardeal Robert Sará pode ser eleito papa? Sim. Cardeal Robert Sará tem 79 anos. Ele só vai completar 80 no dia 15 de junho. Então, sim, ele é elegível e ele está nesse conclave como papa elegível, ou como cardeal elegível. Então, já respondi a pergunta. Tem brasileiro na lista? Tem brasileiro. Quem são esses brasileiros que são elegíveis? Praticamente quase todos, né? Quase todos os cardeais brasileiros são elegíveis. Quais são eles? Vou citar na ordem de idade, tá? Do mais novo pro mais velho. Tá bom? O mais novo é o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César da Costa, que foi nomeado pelo Papa Francisco em 2022 e é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Na sequência, temos Dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre e presidente atual da CNBB desde 2023. Ele é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Antonianum. Na sequência, nós temos o arcebispo primaz do Brasil, o arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, que foi presidente da CNBB de 2015 e 2019 e é cardeal desde 2016. Na sequência, nós temos também Dom Odilo Pedro Scherer, de 75 anos, que é o arcebispo de São Paulo desde 2007, foi criado cardeal pelo Bento XVI e participou do conclave de 2013. Detalhe, entre os brasileiros, é o nome mais cotado, tá? Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, nomeado cardeal em 2014, foi o organizador da Jornada Mundial da Juventude de 2013, era monge cisterciense, o conheço pessoalmente e tenho um carinho imenso por esse homem. Imenso. Nossa, eu tenho um carinho pessoal por Dom Tempesta que, nossa senhora, não faz ideia. Gosto demais dele e o conheço pessoalmente. Dom Leonardo Steiner, que é o arcebispo de Manaus e o primeiro cardeal da Amazônia, criado cardeal em 2022 e é doutor em filosofia. E Dom João Braz de Avis, que é arcebispo emérito de Brasília, prefeito emérito do dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e foi criado cardeal em 2012. Bom, esses são os nomes para o próximo conclave. Existem outros, tá? Existem outros 100 nomes também. Então, indico que vocês possam pesquisar depois, né? Possam ir atrás para descobrir, né, quais são esses outros nomes. Nós vamos criar mais conteúdos também ao longo da semana. Essa semana vai ser uma semana especial, nós vamos criar bastante conteúdo sobre isso.